Olá, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem? Espero que sim. Nossa aula de produção textual com a professora Dilma Magalhães. Iremos falar hoje sobre o gênero textual mito. O que é mito? Mito é uma narrativa de caráter simbólico relacionada a uma dada cultura. Mitos são histórias tradicionais, quase sempre sobre deuses, heróis ou criaturas do mundo animal, que explicam por que o mundo é do jeito que é. Pessoas de todos os tempos e de todos os tipos de cultura constataram que a vida está repleta de mistérios. Por exemplo, qual é a origem do mundo? Por que o Sol se movimenta atravessando o firmamento? O que faz as coisas crescerem? Por que as plantas morrem no inverno e renascem na primavera? De que modo ocorrem as marés? Por que há terremotos? Para onde vão as pessoas quando morrem? Se é que vão para algum lugar? Então, na tentativa de responder a essas perguntas, o homem criou narrativas, histórias que transcendem a existência comum e cotidiana e que se enraizaram em diferentes culturas. Então, na antiguidade, não tinha desenvolvido ainda a ciência e a filosofia. Então, a consciência mística, ela permeava todos os aspectos da sociedade, fundamentando tanto a ciência, a política, o conhecimento e a cultura. Então, como naquele tempo não tinha ainda uma ciência, algo que comprovasse tais acontecimentos, tanto em relação às doenças, a algo estranho que estava acontecendo no mundo, ou até mesmo no céu, eles não sabiam como explicar o motivo de certo acontecimento. Então eles criaram a mitologia, que era uma maneira de explicar o que poderia estar acontecendo. Dessa maneira, as respostas para as mais complicadas indagações da vida foram transmitidas de geração para geração, na forma de mitos. Em geral, havia semelhanças entre as histórias contadas em sociedade marcadamente distintas, como na mitologia da Grécia Antiga e dos nórdicos, nas quais aparecem temas universais como a vida após a morte e a origem do mundo. E o mito, ele também está relacionado ao rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem, em cerimônias, danças, orações e sacrifício. O termo mito é, por vezes, utilizado de forma pejorativa, de forma que não tenha muito valor, para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vista apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso, de diversas comunidades. Então, o termo mito, ele é utilizado hoje em dia de uma forma pejorativa, algo que não tenha tanta importância, porque naquele tempo não tinha ainda o conhecimento científico. E hoje em dia já é explicado muita coisa que naquele tempo era considerado como mito e hoje em dia a ciência conseguiu descobrir, mostrar tais acontecimentos que até então não era conhecido pelas pessoas e eram tidas como mitos. No entanto, até acontecimentos históricos se podem transformar em mitos se adquirirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura. Então, se um acontecimento histórico ele tiver determinada carga simbólica, ele for muito simbolizado, muito honrado, ele pode, dependendo da cultura, ser transformado em um mito. E na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas que, organizados, constituem uma mitologia.
Por exemplo, temos aqui a mitologia grega e a mitologia romana, que são as mais conhecidas. Aqui temos uma imagem de um mito, o mito de Ícaro. Os mitos se utilizam de muita simbologia, então os mitos são algo muito simbólico. Os personagens são sobrenaturais, os deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Então a mitologia ela é carregada de simbologia, os personagens são sobrenaturais, temos exemplos como deuses e heróis, e todos esses componentes eles são misturados, no caso, tanto fatos reais como fatos imaginados. E aí, dá origem à mitologia. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, como eu disse anteriormente, o mito, lá na antiguidade, ele era muito utilizado para explicar as coisas que até então era desconhecido. Desconhecido por quem? Pela ciência, porque naquele tempo não tinha um conhecimento aprofundado em relação à ciência e nem à filosofia. Então, certos acontecimentos que acontecia, doenças, eram tidas como um mito. Aqui temos a imagem que representa a caixa de Pandora. Pandora ela ganhou uma caixa dos deuses. Os deuses disseram que era um presente muito valioso que tinha dentro dessa caixa, porém ela não poderia abrir a caixa. Como ela ficou muito curiosa, querendo saber o que tinha dentro daquela caixa, ela resolveu abrir. Quando ela abriu essa caixa, ela viu que lá tinha o quê? Muitas doenças e muitas dificuldades. Então, esse mito da caixa de Pandora é o que vem explicar as dificuldades daquele tempo e as doenças. Como os deuses deram uma caixa para Pandora e disseram para ela não abrir, e ela teimou, teve a curiosidade em abrir, ela foi desobediente, então daí é que surgiu as doenças, as dificuldades. Então, é uma mitologia no qual eles tentaram explicar do que surgiu as dificuldades e as doenças no mundo. Outros mitos importantes e que possuem um legado na construção da cultura ocidental são o mito de Narciso, mito de Orfeu e Eurídice, Edipo Rei, a Medusa, Caixa de Pandora e Perseu. Seres mitológicos, deuses, animais, plantas, sentimentos humanos e o que mais for relevante para determinado povo entrelaçam-se numa teia de histórias que explicam tudo o que existe no mundo. Essas explicações são simples de compreender, por utilizar imagens, metáforas e uma narrativa com começo, meio e fim. Então, a narrativa, os mitos, eles são representados por deuses, animais, plantas e sentimentos. E essas explicações, essas histórias, esses mitos, são de fácil entendimento, porque são utilizados muito imagem, metáforas, e as narrativas sempre elas vão ter o que? Começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou então eu posso chamar de apresentação, enredo e desfecho. Mesmo assim, mitologia grega tende a ser uma das mais complexas, composta de uma série de deuses e seres que se relacionam e dão sentido a tudo que existe. Alguns deuses gregos são, então vou citar o nome de alguns que são bem conhecidos. Temos aqui os deuses grego, temos aqui Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, temos Apolo, deus da luz, temos aqui Dionísio, que é deus da festa, do vinho e do prazer.
algumas referências desses slides. Trouxe esse texto de reflexão para que vocês possam refletir um pouquinho sobre a importância da leitura. Leia livros, pois a leitura expande sua mente, te faz uma pessoa crítica, opinativa, novas ideias e atitudes surgem. O conhecimento nos liberta do cárcere emocional e das armadilhas do mundo. Autora Dilma Magalhães.